Olá, que bom! Estamos de volta com a lição número 2 dessa nossa série sobre família. O nosso autor hoje coloca o tema As escolhas que fazemos. Quais são os segredos para boas escolhas na vida, no casamento, nos relacionamentos, nas amizades e assim por diante? Essas são as perguntas que nós procuraremos responder e que o autor procurou responder na lição dessa semana. Ponto número 1, o ponto em algarismo romano, segredos para fazer escolhas certas. Quais alguns desses segredos? Bom, o primeiro é orar antes de escolher qualquer coisa ou tomar qualquer decisão. Tiago 1,5 diz o seguinte: se alguém de vós tem falta de sabedoria, e a sabedoria aqui é alguma coisa eminentemente prática para você poder escolher entre o certo e o errado, escolher o que é certo, escolher o lado verdadeiro, o lado correto das coisas. Se alguém tem falta dessa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Ou seja, o primeiro passo é buscar sabedoria de Deus. O segundo passo é ouvir a revelação clara da palavra de Deus, aquilo que já existe. De vez em quando as pessoas oram a Deus pedindo que Deus responda, eles precisam tomar uma decisão e etc. Só que esta decisão já está tomada na palavra de Deus. Vou citar um exemplo. Uma moça está namorando um rapaz que tem vícios, que não é da mesma fé que ela professa, que é mentiroso, que tem defeitos sérios de caráter, e ela ora a Deus perguntando se esta é a vontade de Deus, que ela deva se unir a este sujeito. Ela está errada, porque não adianta ela orar. A palavra de Deus já diz: não vos prendais em julgo com os infiéis. Então, é muito claro que ela não deve fazer isso. Então, o segundo passo é ouvir a revelação clara da palavra de Deus. O Salmo 119 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, diz na nova versão internacional. É lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, não há necessidade de eu ficar aqui teimando ou incomodando Deus com os meus pedidos, porque Ele já me respondeu na sua palavra. Terceiro ponto, e isso é muito explorado no livro de Provérbios, pelo menos, eu lembro aqui de pelo menos 2 ou 3 lugares, onde o autor de Provérbios incentiva a parar e ouvir conselhos. Então, o terceiro ponto seria ouvir o conselho de pessoas sábias. Não é? Provérbios 15:22, por exemplo, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, isso é muito importante. Mas, atrelado ao número 3, vem o número 4. Saber escolher os conselheiros. Porque, às vezes, as pessoas vão se aconselhar com quem não presta, com quem não ouve a Deus, com quem não tem o temor de Deus, com quem não tem uma formação bíblica cristã. E aí, muitas vezes, esses conselhos podem vir truncados. Então, esse é um sério problema que nós podemos enfrentar. Então, é bom ver esses 4 passos para escolhas certas. Agora, o autor também trabalhou, e agora nós vamos para o item 2 de algarismo romano, fazendo escolhas específicas. Primeira, escolhas gerais. Agora, escolha específica. A primeira escolha que ele trata é que na vida e como família e como ser humano, nós precisamos escolher amigos, né? Para conseguir amigos, há necessidade de ser amigo, né? Alguém disse que muitos são os solitários porque eles constroem muros ao invés de pontes. Para ter amigos, há necessidade de ser amigo. A Bíblia fala de muitas amizades, como por exemplo Davi, Jonatas e outras mais, mas em todas elas o que a gente percebe é o que chamamos de reciprocidade. Ou seja, para ter amigos, tem que ser amigo também. De verdade, de sinceridade, são coisas que são elementos-chave nesta questão da escolha dos amigos. O segundo ponto que o autor aborda, a letra B dessa discussão aqui, é escolhendo o cônjuge, ou escolhendo o esposo ou a esposa, né? Há necessidade de se escolher alguém com algumas características gerais. Na próxima lição, nas próximas lições, nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes dentro da Bíblia sobre critérios para se escolher um esposo ou uma esposa. Mas aqui são aspectos mais gerais. Ele coloca, por exemplo, o Salmo 37, 27, escolher alguém que se aparte do mal.
O Salmo 119, verso 97, escolher alguém que ame a lei de Deus, não é? 1 Coríntios 15, 33, alguém que se afaste das más companhias. Né? Quanta gente se dá mal no casamento porque depois que casou vai descobrir que o marido ou a mulher tem más companhias, é enredado para vícios, para coisas que não prestam e que não devem ser feitas. Então, é muito importante, ao escolher um cônjuge, o Tiago 1, 23 a 25 diz que o cristão deve ser cumpridor da palavra e não apenas ouvinte. Escolher alguém que não seja apenas um cristão de aparência. Você sabe que o casamento tem vários pontos que a gente precisa discutir, né? Um deles é o chamado jugo desigual. Alguém que é de uma fé casa-se com quem não tem nenhuma fé, ou é de uma fé ou de uma denominação totalmente avessa ao que ele crê. Isso vai dar problemas. Mas existe um outro problema, existe um jugo desigual, eu diria, por diferenças ou desníveis de religiosidade e de espiritualidade. É uma mulher bem mais dedicada às coisas de Deus, bem dedicada ao estudo da palavra de Deus, ao serviço da igreja, e um marido que tem apenas o nome de cristão e que precisa ser empurrado, literalmente, para ir para a igreja. Isso é um problema. O contrário pode acontecer. Às vezes o marido é bem religioso e a mulher é uma pessoa, digamos assim, negligente nos aspectos da religião. Também é uma espécie de jugo desigual. Então, para escolher um cônjuge, deve-se pensar alguém que seja cumpridor da palavra de Deus e não apenas cristão de aparência. Um terceiro ponto que o autor abordou, veja que são muitos assuntos, depois ele volta aos assuntos, ele destrincha os assuntos no decorrer das 13 lições, escolhendo a profissão. Né? Desde o início, Deus planejou o trabalho como uma bênção e como parte dos seus planos para a humanidade. Adão devia cuidar do jardim. Portanto, exercê-lo é também fazer a vontade de Deus. Mas ao escolher uma profissão, a gente hoje, depois do pecado, no mundo que nós vivemos, a pessoa deve fugir do materialismo, da vaidade, do amor ao dinheiro. Ao escolher uma profissão, deve-se levar em conta a vontade de Deus em oração, pedindo sua orientação, e também prestar atenção nos aspectos racionais e emocionais desta escolha. Porque às vezes você tem alguém que pensa numa profissão só do ponto de vista racional. E depois ele descobre que aquilo não lhe dá prazer, não se sente feliz fazendo aquilo. Outros só escolhem uma profissão também de um ponto de vista apenas emocional. Eu acho lindo, maravilhoso isto. E depois que ele está lá na fábrica, no escritório ou na universidade, sei lá, onde ele estiver trabalhando, ele vai estar infeliz, porque ele vai perceber que há aspectos racionais nessa profissão que não lhe interessam. Quando eu falo de aspectos racionais, eu estou falando de salário, de nível de vida, de promoção, eu estou falando de uma porção de outras coisas. Quando eu falo de aspectos emocionais, eu estou falando de alegrias, de satisfação, de prazer, de levantar de manhã e sentir vontade de estar naquele trabalho. Então essas duas coisas devem ser bem pensadas, aspectos racionais e aspectos emocionais. Quando eles se completam, então, a escolha profissional se torna de fato prazerosa. E então, para concluir, o que fazer? Eu deixaria essa pergunta para não confundir direito de escolha com falsa liberdade. E aqui eu colocaria uma frase do famoso autor G.K. Chesterton. Ele disse uma vez: ter o direito de fazer algo não é o mesmo que estar certo em fazer isto. Isso nos leva ao conceito de liberdade com responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. Então, algo para a gente pensar no final dessa lição. Semana que vem, a gente se encontra aqui. Que Deus abençoe. Até lá.